estar abrindo nossas Bíblias lá no Lucas, capítulo 18, é o versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Aleluia. Acharam, irmãos? Lucas 8, 18. 18. Lucas 18, Rapaz, irmão. versículo até o 8. Aleluia. Aleluia. O título fala a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que ele não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi que diz o injusto juiz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio, para que com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Aleluia. Né, irmão? Aqui está falando do juiz, né? E da viúva. Esse juiz, ele tinha um coração endurecido, né, irmãos? Ele não temia, nem respeitava nem os homens, nem temia a Deus. Agora você imagina um tipo de ser humano desse jeito, né? Que não teme a Deus, né? Aí aquela viúva, ela pôs na mão do juiz uma causa, né? Só que o juiz não dava a mínima causa daquela viúva para resolver o problema dela, né? Não é diferente nas nossas vidas, né? Muitas das vezes você tem um problema aí na mão do juiz e muitas das vezes ele não está nem para sua situação, né? Está nem aí para sua situação. Não é diferente, né? Do jeito que aconteceu com a viúva. Mas o que foi que essa viúva fez? Ela não desistiu. Ela todo dia ia importunar a vida de Deus, né? E o que ela fazia? Ela orava. Ela orava para Deus, né? Para ter a vitória dela através da causa que ela colocou na mão do juiz. Não é diferente nas nossas vidas, né, irmão? Muitas das vezes você coloca na mão do juiz e ele esquece e deixa lá engavetado, né? Mas para você ter sua vitória, nós temos a oração a nosso favor, né? É só nós orar e buscar todos os dias na presença do Senhor, né, irmão? Porque Deus deixou para nós oração, jejum, para você estar lidando com esse tipo de causa, igual essa viúva aqui aconteceu na vida dela, né? Aí o que acontece? Todo dia ela ia importunar a vida desse juiz. Até que chegou um dia que ele falou que ia resolver a causa dela, né? Para ver se ela deixava de importunar ele, né? Aí o Senhor, no versículo 6, e disse o Senhor: ouvi que
fazer, né, irmãos? Clamar Ele de dia e de noite e nunca desfalecer, né? Na presença do Senhor. Né? Que muitas das vezes, depende da situação que você está passando, você, de imediato, você já não vai mais prosseguir na sua causa, né? Pedir a Deus para que dê vitória para você. E muitas das vezes, nós queremos as coisas para hoje, não é assim, é no tempo de Deus. Você vê que essa viúva aqui, ela não desfaleceu logo. Ela foi orar e foi buscar e conseguiu a vitória dela, né? O segredo da perseverança é a insistência em buscar pelo alvo e ser alcançado. Perseverar e não desistir, né? Glória a Deus. Todos os dias você tem que perseverar e não desistir, mesmo em face das circunstâncias adversas, né? Mesmo percebendo o coração endurecido daquele juiz. Muitas das vezes acontece com nós, né? Você tem problemas, às vezes, no serviço, a pessoa tem um coração endurecido, mas nem por isso você tem que desistir, né? Você tem que cada dia buscar o Senhor em oração, né? Para Ele te responder. Aleluia, glória a Deus. Né? A época que lá em Lucas 21:19, o Senhor Jesus Cristo disse que na vossa paciência possui a vossa alma. Só que paciência muitos não têm, né, irmãos? É verdade. É uma coisa que a gente tenta mais, de vez em quando, a paciência é pequena, né? De vez em quando, depende da situação que você está passando, você quer jogar um balde. Mas que a gente venha pedir a Deus ter paciência, né, irmãos? E Paulo afirma que devemos ser corroboradores em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e gozo. O apóstolo Paulo ainda nos aconselha dizendo: perseverai em oração. E nós temos a nosso favor a oração, né? Para nós conseguir a nossa vitória, é a oração. Velando nela com toda a ação de graça. A Bíblia registra a história de muitas pessoas que venceram pela perseverança que tiveram. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor, Deus testemunhou na perseverança de Caleb, dizendo: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e o levarei à terra que entrou a sua semente, que possuirá a herança. Glória a Deus, aleluia! Sabe, irmão, que muitas das vezes você está passando prova, mas você não faz um jejum, você não se levanta de madrugada para orar, você entrega na mão de Deus, mas a gente tem que fazer nossas partes, né? Porque muitas das vezes Deus segura, porque nós se acomodamos demais. Só quer a bênção, mas não quer fazer nada, né? Você vê que essa viúva aqui, ela não desistiu. Ela orou e buscou e perseverou, né? Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Lá Lucas escreveu que todos estes perseveraram univamente em oração e súplica com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O apóstolo Tiago afirma que lemos por bem-aventurados os que sofrem. As promessas de Deus são para os que perseveram e enfrentam o sofrimento e não desistem de lutar. Né? E a gente nunca vem desistir, porque Deus não dá um fardo que nós não podemos carregar. Todo o fardo de Deus é leve, nós podemos. Ele jamais vai dar um fardo que nós não podemos
carregar. Mas só que muitas das vezes a gente se acovarda na presença do Senhor, né? Que a gente viu, ó, perseverar e enfrentar o sofrimento, né? Porque a gente tem que passar pela prova para depois ser aprovado na presença de Deus, né, irmãos? E não desistir de lutar, né? E muitas das vezes, depende da situação que você está passando, a primeira coisa que você deixa é de lutar. Aí você entra na caverna, né? Pensando que vai resolver alguma coisa, mas não vai resolver nada. É verdade. Você tem que sair da caverna e lutar. Tem que conseguir a sua bênção, né? A presença de Deus. Glória Deus nunca desampara os seus filhos, né? É verdade. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.